Então vamos lá, gente. Eu fiquei de gravar esse vídeo, né, essa videoaula para vocês. Vamos tentar fazer isso de forma bem descontraída, sem preocupar com o tempo que vai levar. Tá? Então hoje, essa aula de ontem, que seria de ontem, né, nós vamos falar sobre 5 técnicas e comandos da apometria que nós podemos usar nas sessões de captação psíquica. Tá? Vai depender do momento, vai depender da situação, né? E vocês saberão identificar quando utilizar essa técnica, tá? Mas antes de nós começarmos a falar sobre isso, né, eu quero lembrar de alguns atributos, de alguns preceitos importantes e imprescindíveis que são precisos, né, que são necessários no atendimento. Tá? Então, como fundamento de todo o trabalho apométrico, como de resto de todo o trabalho espiritual, aliás, né, deve estar o amor. Tá? O amor tem que ser o alicerce do nosso trabalho. E sempre nós temos que tê-lo em mente, tá? Porque as técnicas, elas são muito eficazes, mas nós não temos a menor dúvida disso, né? Acontece que o controle dessas energias sutis, eles são fascinantes e nós reconhecemos o quanto são importantes. Tá? Mas desse fascínio, né, todos nós sofremos. Mas se tudo não estiver impregnado de caridade, tá? Se nós não tivermos em mente a caridade, a doutrina, o próprio Allan Kardec já dizia que fora da caridade não há salvação, né? Então, se nós não tivermos o amor temperado com a caridade, de nada valerá. Aliás, ao lado da caridade, como consequência natural dela, né, deverá se fazer presente a humildade também. Então, essa casadinha, né, que tem que existir. Tá? Nós temos que fazer essa composição de amor, caridade e humildade. Tá? E nós temos que fazer isso junto com a disposição de servir no anonimato, inclusive, né? Isso é voltado para a apometria e, claro, nós podemos temperar as nossas sessões de captação e alinhamento psíquico com esses atributos também que são indispensáveis para a vida em sociedade, de modo geral, né? Porque se faltar o amor e disposição de servir pelo prazer de servir, nós corremos o risco de incorrer na má aplicação das técnicas. E aí eu ressaltei nessa aula o caso da aplicação de técnicas de distribuição de bases maléficas no astral, aliás, no umbral, né? Aquelas bases umbralinas, onde a gente muitas vezes tem que ir, o médium tem que ir até lá e retirar todas as presenças, todos os entes que estão lá muitas vezes subjugados, escravizados, e aplicar essas técnicas de distribuição dessas bases, né? E do próprio caudal de energia cósmica, tá? Tornando-nos, né, nós acabamos nos tornando satânicos por discordância com a harmonia universal, se nós não nos preocuparmos com esses atributos que acabam formando uma base, né, dando uma sustentação como eixos de sustentação para os nossos trabalhos. Tá? Então nós temos que ter em mente sempre isso. Lembrando que esses atributos, eles foram alertados pelo próprio Dr. José Lacerda, né, nos trabalhos. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre a técnica de inversão de spins do corpo astral,
São técnicas aprométricas que nós precisamos dominar, e aí nós utilizaremos ela nas sessões de captação e alinhamento psíquico. Tá? Falaremos sobre a dialimetria e, consequentemente, a eteriatria também, sobre a despolarização dos estímulos de memória, sobre a revitalização dos médios e a aplicação de microorganizador floral. Então, vamos começar com a técnica de inversão de spin. Né? Lembrando que essa técnica, quando você utiliza, você inverte, na verdade, o elétron do corpo astral. Tá? Lembrando que spin vem do inglês giro, ou girar e rodar. Né? E a primeira nós temos duas maneiras de utilizar essa técnica. Sendo que a primeira é quando você modifica o momento angular do spin, ou seja, você modifica o movimento desse spin naquele momento em que a técnica é aplicada, fazendo com que o seu vetor, que é paralelo ao vetor do spin, do núcleo, se incline em relação ao plano de órbita do elétron e, consequentemente, em relação à direção do vetor do núcleo. Tá? Isso é explicado pela física quântica, pela mecânica quântica, tá? Mas nós não vamos entrar nesse mérito, nós vamos falar eminentemente sobre a aplicação da técnica. Lembrando que o spin é uma partícula subatômica do elétron, né? E a consequência dessa aplicação, tá, é a mudança do momento angular ou cinético do elétron. Tá? Isso acaba afetando todo o equilíbrio da substância da matéria. Tá? No caso do ser, né, no corpo astral ou do corpo espiritual daquele que está recebendo a aplicação dessa projeção magnética, né? Afetando todo o equilíbrio da substância da matéria por seu efeito sobre o campo magnético do elétron. Tá? Então, isso traduzindo na prática, quando você faz a projeção magnética dessas partículas subatômicas, você mentaliza o movimento ao contrário, tá? O momento angular, ou seja, o momento ao contrário, tá? desse elétron naquele corpo. Tá? Tanto é que nós temos dois tipos de resultado. Né? Nós temos o resultado que a emissão dessa energia não modulada, ela provoca dois efeitos. Nas entidades espirituais, no caso dos magos negros, como a gente está falando, tá? É a perda abrupta de energia e, portanto, de força de atuação. Ele perde, ele se desestabiliza. Tá? Eu fiz uma analogia numa aula anterior, é como se ele perdesse o sentido, como se ele desmaiasse se encarnado fosse. Né? E a segunda opção, nas estruturas moldadas, tá? Que é o caso de uma situação, de um chip, por exemplo, né? No caso da obsessão eletrônica, como no caso das bases ou de aparelhos, é a dissociação de seus componentes por perda de energia de coesão no momento da projeção magnética, quando é feita a projeção magnética, mentalizando a inversão desse elétron ou a inversão do spin naquele corpo astral ou naquele objeto de intenção, né? Falando sobre bases ou aparelhos, tá? Com a dissociação de seus componentes por perda de energia de coesão, ocorrendo o desprendimento de faíscas. Tá? Lembrando que essas faíscas, entre aspas, né? E jatos fotônicos, eles podem ser observados, eles já foram observados, eles podem ser observados por médiuns videntes, tá? que acompanham essa operação quando ela ocorre. Tá? E aí eu trouxe aqui um exemplo de um episódio que o Dr. Lacerda relata no livro Espírito e Matéria. Ele pode ser encontrado na página 100 do livro do Dr. Lacerda. Tá? Só ressaltando que na leitura do livro em PDF, ele está na página 70, 72, uma coisa assim.
Tá? Então, naquela época, naquela manhã, né, naquele trabalho lá em 1984, quando ele é o relato, né? Então, quando eles estavam aprendendo um modo, quando eles aprenderam esse modo mais objetivo de lidar com os magos, tá? Que eles estavam diante de um mago negro, e esse mago sorria, ele debochava deles, transbordante de confiança, né? Tá? E resistindo a tudo que eles faziam, não tinha eficácia nenhuma, tá? E comandando um campo de força, eles estavam comandando um campo de força para paralisá-lo. Então eles projetavam energia, tá? Projetavam de novo e nada era eficaz, nada conseguia conter aquele mago, tá? E nada limitava ele, e ele se sentia, nada conseguia aprisionar aquele mago. E ele se sentindo poderoso e cada vez mais desafiador, né? Parecendo adivinhar o propósito deles. Ele se antecipava, inclusive, aos trabalhadores daquele dia, ao dirigente daquele dia, daquele trabalho, tá? Né? E se antecipava com gestos de confiança, de desafio, né, diante das projeções magnéticas que estavam sendo feitas. Tá? Então eles estavam nessa dificuldade, e quando a vovó Joaquina, né, que é um espírito extraordinário em sabedoria e amor, e que participa de todos os trabalhos apométricos daquele grupo, ela se apresenta na roupagem de preta velha. Então ela incorporou de repente numa das médiuns naquele dia, tá? Com um jeito de quem deseja auxiliar, e falou desses termos, né? Meus enfios, tu sabe o que é espinho? E eles ficaram sem entender direito o que estava acontecendo, né? A que ela se referia. Tá? E ela fala, e até chegaram a perguntar, ela fala de espinho? É provável, né, que ela esteja falando de espinho. Mas que espinho, vovó? Né? E por quê? Então eles começaram a indagar. E nem passava pela cabeça deles que a vovó estava se referindo ao número quântico espinho. Né? Mas ela repete a pergunta bem claramente. Tu não estudou isso, meu filho? Né? E admirados, eles começaram a entender, começaram a perceber que ela não queria ser mais objetiva, mais clara, mas estava tentando lembrá-los do número quântico spin e da técnica da inversão de spin. E eles responderam que sim, que confiavam, e ela pediu para que eles confiassem nela, naquela presença, né? Pois aí ela completa, né? Então, meus filhos, dá umas inversão no spin dele, que aí tu vai ver o que vai acontecer, disse a vovó Joaquina, né? E eles começaram a contagem, projetando, né, comandando a formação de intenso campo magnético, fazendo a projeção magnética, provocando a modificação no momento angular, ou seja, no movimento angular dos espinhos do corpo astral do mago. Tá? E aí ele, com essa projeção, ocasionou de imediato uma defasagem de 45 graus no spin, no modo angular, no movimento angular daquele mago. Tá? E terminada a contagem, que você aplica a prática sob pulso, né? Sobre a contagem de 1 a 7. Então, terminada a contagem no número 7, o efeito foi instantâneo. Tá? Foi abrupto, e o mago negro levou um choque de tal maneira, né? E ele não esperava, que ele se desmonta, ele se desmorona como um bloco, né? Conforme eles relatam. E ele pôde, então, ficar inconsciente, e disso a vovó Joaquina aproveitou e tratou de conduzi-lo para o local de recuperação numa cidade astral, né, que fica na crosta planetária acima do Rio Grande do Sul. Tá? Então essa foi a experiência, né, que foi trazida no livro, na obra do Dr. José Lacerda, em que eles relatam a dificuldade que eles estavam tendo diante de uma situação dessa,
né? Mas sempre assim, com os atributos, né? Dentro daquele eixo, usando de amor, de caridade, tá? E de humildade, né? Mas são atitudes mais enérgicas, necessárias, tá? Pela segurança do trabalho, pela segurança do médium, pela segurança do paciente ou do consulente, certo? Então a primeira técnica de inversão de spin, aliás, a segunda maneira é quando você faz a inversão do sentido da rotação dos spins da metade dos elétrons, fazendo com que eles tenham o mesmo sentido. Então, se eles giram no sentido contrário, quando você faz a projeção magnética, pedindo que eles façam o mesmo sentido, logicamente, do vetor que expressa a sua energia cinética e magnética do átomo, o que acontece? Se eles vão girar num momento só, eles vão girar ao contrário da natureza em que eles giram. E o resultado disso, tá, é que as consequências são similares. Elas provocam um impacto imediato, abrupto, né, já que os vetores todos passam a ter um só sentido, com efeitos devastadores no campo magnético do átomo, de onde eles estão, né, no caso, ou da matéria que seja da matéria quintessenciada do plano espiritual. Tá? E aí só lembrando que um filósofo pró-socrático da Grécia Antiga, do ano de 460 a.C., tá? Chamado Demócrito, ele já havia classificado naquela época, em 460 a.C., ele já havia feito essa classificação do átomo como sendo sutil, liso e redondo e arredondado, né? Como os do fogo, como os átomos do fogo. Então veja que ele se tornou muito conhecido, tá? Sua fama decorre do fato dele ter sido o maior exponente da teoria atômica, tá? Ou do atomismo no mundo, até hoje conhecido e estudado, né? Então naquela época, 460 anos antes de Cristo, na Grécia, ele já trazia essa classificação atômica desses componentes. Tá? Então, só lembrando que o procedimento seguinte, quando nós projetamos, fazemos isso, é o encaminhamento daquele ente, daquele magro, né, ou daqueles que são mandados por ele, quando muito endurecidos, né, muito resistentes, você faz a aplicação do spin mentalizando, tá? Então você faz esse movimento de projeção da projeção magnética, pedindo pela inversão do spin nessas duas hipóteses, tá? E sob pulsos de 1 a 7. Seguindo sempre a intuição. Se você entende, se você percebe que é necessário levar esse número a 11 ou a 21, siga a sua intuição, que na maioria das vezes, ao você terminar de mencionar o número 7, o efeito já é imediato, tá? E o próximo assunto que nós temos que falar é sobre a dialimetria, tá? Então, quando se fala em dialimetria, nós estamos falando juntamente com a eteriatria, porque a dialimetria é como se ela abre o campo para que a eteriatria seja administrada. Tá? Então, a dialimetria é uma forma de tratamento médico que conjuga a energia magnética de origem mental, em forma de força vital, né, com a energia de alta frequência vibratória, tá, proveniente da imensidão cósmica. Ou seja, é a energia kappa, da letra grega K, vezes a energia zeta, da letra Z, também uma letra grega, né? Então, quando elas são convenientemente moduladas e projetadas pela mente do operador sobre o paciente, mentalizando sob pulso, sempre mentalizando e projetando, tá? De 1 a 7. Você não precisa dizer que está fazendo a dialimetria, basta você mentalizar, pulsar
e fazer a projeção magnética, que ela vai ocorrer, né? Então, uma vez projetado, para que haja uma melhor compreensão, né? Quando nós consideramos os estados da matéria, aí eu faço essa analogia que vai facilitar, né? Então, se você tem em estado natural a água, por exemplo, em estado natural ela é líquida, então, ou seja, as moléculas afastadas umas das outras, elas permitem a extrema mutabilidade de forma, né? Então você você pode colocar a água em qualquer situação, em qualquer condição, né? Eu preciso fazer um intervalo aqui só para eu colocar, que eu preciso retomar só a música de fundo aqui, tá? Então me dê aí um minutinho. Não, beleza. Porque às vezes tem a propaganda, então eu não queria ser interrompido pela propaganda, mas entrou uma outra letra, uma outra música maravilhosa aí, então vamos deixar rolar, né? Então, gente, eu estava falando sobre o estado líquido da água, né? Ou seja, as moléculas estão afastadas umas das outras, e isso permite essa extrema mutabilidade, a plasticidade dela, né? Quando essa mesma água é congelada, o que vai acontecer? Ela se solidifica, ou seja, suas moléculas ficam justapostas, tá? E ao evaporar, que já é um outro estado, né, da matéria, por ação do calor, ela se transforma em gás, tá? E quando ela se transforma em gás, as moléculas se afastam, tanto que a água perde a forma, tá? Isso quer dizer que o corpo ou a área visada se tornará plástico e maleável, tá? Por alguns minutos. E é justamente nesse momento que ocorre a eteriatria, tá? Porque as moléculas afastadas umas das outras, na medida da intensidade da energia que foi projetada, é claro, né? O que acontece? O processo inicia no corpo etérico, tá? E quando empregada com suficiente energia, com a projeção, né, magnética, ocorre a energia radiante, ou seja, com a energia radiante, que vem a ser a radiação eletromagnética, como os raios de luz, os raios de calor, né? Então eles vão refletir na matéria, ou seja, ele reverbera no corpo físico, certo? Então, o que você faz você adota o primeiro procedimento, né? E para que a eteriatria ocorra, tá? E a eteriatria vem a ser a técnica de tratamento do corpo etérico, tá? Ou a medicina da alma, ou a medicina do corpo etérico, tá? A sua constituição, propriedade, fisiologia e as inter-relações com o corpo físico e astral, tá? Então é isso esse é o sentido da eteriatria, né? Assim como a medicina clássica trata do corpo físico, a eteriatria ela trata da dimensão energética, ou seja, do corpo etérico, do nosso duplo etérico, tá? Então, quando você aplica a dialimetria, os socorristas vêm de imediato e por alguns minutos eles aproveitam o afrouxamento, né, da coesão molecular e você aplica, né, através da mentalização, você fortemente o corpo duplo etérico do enfermo, tá? E vai desejando fixamente, através de pulso, a diminuição de sua coesão molecular. Lembrando que essa coesão molecular, a coesão é aquela força atrativa que atua entre um líquido e um sólido quando em contato direto. Então para receber esse tratamento energético adequado, tá? Tem uma propaganda de fundo aqui agora que eu não vou conseguir mexer com ela, mas vou torcer para que venha uma música tranquila em seguida, tá? Então, gente, o corpo físico, ele não acusa a menor mudança de forma
nem de textura. Mas o corpo etérico, ele se torna mole, ele se torna menos denso, tá? Pronto a receber tratamento. Tá? Eu vou tentar tirar essa música aqui porque ela está me atrapalhando. Tá? Eu vou... O cidadão aqui está falando bem mais alto que eu, então eu vou ter que diminuir. Aqui, ó. E torcer para que eu não seja interrompido por uma outra propaganda, tá? Eu ia falar uma bobagem, mas... Tá? Então, retomando aqui, você mentaliza fortemente o corpo do enfermo, desejando fixamente a diminuição de sua coesão molecular sob pulso. Tá? Sente sobre pulso. Contagem até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse momento você está mentalizando e projetando, né, fazendo a projeção magnética, desejando essa diminuição da coesão molecular. Essa é a técnica da dialimetria, tá? E o que acontece nesse momento? O corpo físico, ele não acusa nesse momento em que está sendo projetada essa força magnética, né, o corpo físico ele não vai sofrer nenhuma ação imediata, tá? Mas vai reverberar nele todo o procedimento que for adotado, tudo que for administrado pelos socorristas vai reverberar no corpo físico, tá? Ele vai ficar pronto para receber o tratamento necessário nesse momento em que a técnica é aplicada. Tá? E aí eles vêm e se valem dessa situação e intervêm, né, com mais profundidade, com mais facilidade no corpo astral e no corpo etérico, tratando tudo que precisa ser tratado nesse momento. Ao mesmo tempo que nós interferirmos na coesão molecular do corpo físico e etérico, nós projetamos energia, ou seja, nós projetamos também a cromoterapia mental. Então, por isso que é importante esse feedback, né, dos clarividentes ou daquelas pessoas que têm uma sensibilidade intensa. À medida que eles vão dizendo, olha, tem um órgão aqui que está em falência, está precisando ser reconstituído, né? Às vezes tem um órgão que está derretendo na contraparte astral, né? Ele está derretendo, ele está perdendo a forma, tá? Então, o que você faz? Aí entra a projeção, a cromoterapia mental. Então você entra com um amarelo limão, por exemplo, né, com lilás para poder com a cor violeta, tá? Desejando fixamente a reconstituição daquele órgão, né, com a cromoterapia mental. Por isso que a gente procura manter a mão assim, principalmente quando você sente, percebe ou vê que tem um órgão ali ou que precisa ser reconstituído. Então você vai mentalizando e projetando a chama trina, né, tá? Da deusa Kuan Yin, deusa da misericórdia e da compaixão, né? A chama trina é maravilhosa também para fazer a reconstituição, a harmonização, o alinhamento, tá? E trazer a própria cura mesmo, seja para o órgão ou para todo o organismo do humano, né? E isso vai acontecer o quê? Quando você projeta através da cromoterapia mental, ela vai provocar a dissolução, né, das compactas massas de energia de baixa frequência vibratória sobre o corpo etérico. Tá? E estas que muitas vezes elas são a raiz da enfermidade. E quando você promove esse atendimento, realiza a dialimetria para que a eteriatria se faça, né, pelos socorristas, mas a cromoterapia mental, tá? Isso é deveras
resolutivo, né, para a pessoa, tá? Então vamos para a próxima técnica que nós vamos falar, é a despolarização dos estímulos de memória, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão sobre a teoria, depois eu vou demonstrar como é que nós fazemos a despolarização dos estímulos de memória. Então, quando nós estamos diante de um quadro que apresenta um dos fenômenos anímicos autoobsessivos, lembrando que são 16 ao todo, tá? Como é o caso de alguém que esteja em ressonância com o passado, tá? O que é muito comum, né? As pessoas estão encarnadas aqui, mas com um pezinho lá no passado, numa das encarnações pretéritas dela, ou seja, eles estão sofrendo de algo por conta da ressonância com aquele passado que está lá no inconsciente e elas não se deram conta disso, tá? Ou seja, alguém que esteja vislumbrando de maneira inconsciente, intermitente e de forma inesperada alguns flashes, né, de memória. São reminiscências, são flashes ideoplásticos que estão acontecendo e que estão guardadas apenas no espírito eterno, tá? Na individualidade, né, cósmica do ser. E guarda todas as cenas vividas. A pessoa está guardando as cenas de outras encarnações em flashes, sensações, emoções, pensamentos, sentimentos. E é como se eles ficassem fazendo uma modelagem mental, tá, de uma ideia. E essa ideia ela vai somatizando, né, essa modelagem mental de sensações, emoções, sentimentos, pensamentos. Elas vão modelando, elas vão ganhando força. Formas, pensamento é a palavra mais adequada, né? Então, a primeira modelagem mental que vai se processando, ela vai ganhando força, ganhando forma, tá? Que são as chamadas formas pensamento. Isso somatizando, né, vai entrando no processo psicossomático, tá? Somatizando, e que vai culminar numa doença física, muitas vezes doença crônica, inclusive, tá? E como que nós aplicamos essa técnica, né? Consiste em apagar do cérebro do paciente a impressão das imagens irrompidas de uma equação de tempo, tá? Como assim, Paulo? Ela foi desenvolvida na Casa do Jardim pelo Dr. Lacerda e sempre foi utilizada com muita eficácia e resolutividade. E é usada até hoje, tá? Então ela pode ser utilizada, nós sempre ouvir a nossa intuição, né? O que a nossa intuição está nos dizendo, né? Então, quando em tratamento com diagnóstico, por exemplo, de esquizofrenia em fase de cronificação ou não precisa esperar ficar em estado crônico para a gente tomar adotar essa técnica, né? Tá? Então, ante a irredutibilidade de um quadro clínico, de intensa angústia, de delírio, de perseguição, crises exageradas de temor, sensação de pânico, sensação de abandono, sensação de desamparo, prolongados acessos de choro, confusão mental, psicopatia franca instalada e várias outras questões, né? Então, na verdade, existe uma infinidade. Como eu disse, nós estamos dando o exemplo de uma questão aqui, tá? Então, o que nós fazemos diante do quadro, tá? Para nós apagarmos aqueles estímulos de memória. Então, nós vamos vir aqui no paciente, à nossa frente, e colocar a nossa mão, mas nessa posição, considerando que nós estamos de frente para ele, e vamos fazer esse movimento, tá? Então, nós vamos despolarizar os estímulos de memória dele, tá? Quando nós fazemos esse de despolarização dos estímulos de memória, nós estamos apagando aquelas reminiscências, aquelas lembranças daquela pessoa que ela traz de outras vidas, tá? Então, essa é a despolarização. A revitalização dos médiuns, gente, ela é feita em várias situações e se você me perguntar, por exemplo, Paulo, mas eu posso aplicar em alguém que por alguma razão
se encontra desvitalizado, sim, pode aplicar, tá? Sem prejuízo nenhum. Então essa técnica, que é a quinta lei, inclusive é a lei da apometria, a lei da revitalização dos médiuns, tá? Ela consiste no seguinte: toda vez que nós tocarmos o corpo do médium na cabeça ou em suas mãos, o que vai acontecer, né? Bom, primeiro lembrando que todas as técnicas elas são mentalizadas, elas partem, tudo é muito mental. Nós é que ainda insistimos em algumas questões místicas, né? Mas tudo começa na mente. Então, você mentaliza a transferência da nossa força mental, tá? Acompanhando de contagem de pulso. Então, mais uma vez, você toca nas mãos e faz a contagem, tá? E essa energia é transferida de imediato. O médium começa a recebê-la, tá? O médium desvitalizado entre um atendimento e outro, ou após um atendimento, se você sentiu ou percebeu, o médium percebeu e pediu para que ele está se sentindo desvitalizado, você segura nas mãos dele, né? Mentaliza a transferência da energia vital e vai projetando de 1 a 7, pedindo, revitalizando, 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 revitalizando completamente. E aí ele vai sentir. E aí, de repente, vem uma pergunta: mas e eu não vou ficar desvitalizado? Né? Não, você não vai ficar desvitalizado porque é um processo, gente. É um processo de doação, é um processo de amor, caridade e humildade que quando você estende a mão ao outro, tá? Quando você socorre o outro, né? E está sendo fiel, está sendo íntegro, ético com aquele atendimento, está entregando tudo de você ali para atender o outro, você com certeza não vai sofrer a desvitalização, tá? Então nós pensamos essa transferência no corpo para que o organismo físico do médium, né, ele vai receber de imediato essa transmissão de energia, tá? E a cada número, a cada pulso que nós fazemos, que nós pronunciamos, nós formamos uma massa de energia vital. Então é isso que acontece. Lembra? Kappa vezes zeta, né? Kappa vezes zeta. Uma força vezes a outra que vai intensificar e criar essa massa. Ela vai ser plasmada e vai ser direcionada e conduzida de imediato, né? Ela é oriunda do nosso próprio metabolismo, tá? Como o nosso metabolismo ele é constante, ele não para, então não tem como nós sofrermos perda dessa massa de energia vital também, tá? Ela é transferida do nosso corpo para o corpo do sensitivo, né? E nós usamos essa técnica habitualmente depois dos atendimentos apométricos, depois de um atendimento de captação psíquica, né? Quando observamos que o médium, que o sensitivo se sente desvitalizado, ou quando ele pede para receber a revitalização, tá? O próximo assunto nosso, gente, é o microorganizador floral, tá? Então nós temos uma série de MOFs, nós chamamos de MOFs, de microorganizador floral, que foram catalogados, foram criados, foram ensinados, trazidos, né, através do Dr. Lacerda, tá? Então nós temos o MOF antifumo, nós temos o MOF para equilíbrio das nossas emoções, nós temos o MOF para dependência química, para retardo mental, para câncer de mama e próstata, nós temos o microorganizador floral para equilibrar o nosso metabolismo, nós temos o microorganizador floral para ajustar os nossos níveis e subníveis, para harmonizar a polaridade, para a aceitação de paternidade e de maternidade. Nós temos MOF para dependentes de álcool, MOF para acidentes, para paciente comprometido pelo álcool, para casos de paralisia nas pernas, para aceitação para problemas de ordem sexual. Então nós temos vários microorganizadores floral. Tá? E nós temos o MOF número 3, que é o MOF virgem. Então, quando você não tem, quando a situação
em questão não se enquadra em nenhuma organização, né, em nenhum desses MOF, você se utiliza no MOF número 3, que é o MOF Virgem, né, onde você grava mensagens. Essas mensagens geralmente são mensagens positivas, né? Então você faz ali uma visualização positiva. Na verdade, você não é só a visualização, né? Você vai projetar naquele momento, né? E aí, ou você vai pedir para que os socorristas plasmem, façam, apliquem e liberem o efeito do microorganizador floral, ou você mesmo vai plasmá-lo. Então você mentaliza e projeta o MOF número 3, por exemplo, que é o Virgem, e você vai usar o contrário daquela situação que está sendo trazida, tá? Então, lembrando que os MOFs são pequenos aparelhos utilizados para reorganização dos níveis de consciência e reequilíbrio energético em caso de doenças, tá? Então, esses são os MOFs, né? Então, suponhamos que nós estamos tratando de uma pessoa que é dependente de álcool, tá? E que se está tratando o corpo desdobrado do atendido, tá? Nós desdobramos o corpo dessa pessoa, né? Então nós sintonizar, o corpo dela desdobrado está sintonizado no médium, e nós podemos colocar uma mão voltada para cima, em forma de concha, tá? Aberta, e pedir a espiritualidade, tá? Pedir que prepare o microorganizador floral. Na maioria das vezes, quando a gente pede para a espiritualidade fazer, tá? Isso é muito rápido. Quando a gente pensa que eles estão aplicando e depois pedindo para a liberação do efeito, na verdade tudo já aconteceu, nós é que nos perdemos, né, no tempo, tá? Mas quando nós vamos fazer, primeiro sempre lembrar que nós precisamos pedir autorização, tá? Então nós plasmamos, né, através de um MOF virgem, no caso, na situação que eu trouxe, para dependentes de álcool, ou se eu estiver tratando de uma questão que não tem um MOF, eu projeto, eu plasmo o MOF número 3 e eu vou colocar mentalmente no bulbo cerebral, tá? Se eu estiver diante da pessoa, eu vou colocar no bulbo cerebral dela, ou eu vou mentalizar colocando isso no bulbo cerebral do duplo etérico, do corpo espiritual dela, tá? Então eu levo a mão atrás da cabeça do médium, tá? Também, e mentalizo que está sendo colocado no bulbo cerebral o MOF necessário, né? Aí você simplesmente você vai dizendo, colocando, né? 1, 2, 3, ajustando, 1, 2, 3, e liberando o efeito em 1, 2, 3, tá? Então, ou plasmando, ajustando e liberando o efeito. Então esse é o procedimento de aplicação de um microorganizador floral, tá? E assim que nós notamos o esvaziamento, né? Depois que nós atendemos essa pessoa, né? Nós agora entrando um pouquinho em outras questões que ficaram a desejar, nós deixamos a desejar, não tivemos tempo, né, de falar sobre isso na aula passada, tá? Então eu estou retomando um pouco nesta aula também para aproveitar, né, nesses tempos aqui, vocês vão recordar do que eu estou falando, tá? Então assim que nós notamos, tá? Assim que nós notamos o esvaziamento das questões, né, que foram trazidas pelo nosso cliente, tá? Lembrando que essa parte do atendimento, tá, ela vai tratar conscientemente da personalidade física encarnada, tá? Então você está ali diante de você começa a fazer aquelas perguntas, né? Tá? Nós não estamos aqui ainda lidando com uma personalidade, nem com um elemento anímico, nem personímico, tá? E nem espírito. Nós estamos aqui conversando com uma personalidade encarnada, tá? Então, a fase de lidar com os elementos anímicos e personímicos seria depois.
Então, nós vamos perguntar para ela, nesse primeiro momento, né? O que mais te incomoda? Tá? Este é um direcionamento para o fator causal. Tá? É a primeira pergunta que nós vamos fazer para nós direcionarmos para aquilo que está dando causa à questão que ela está trazendo, ou para as questões, que muitas vezes estão nas entrelinhas ou por detrás daquilo que ela está trazendo para você no consultório, certo? Então, quando nós perguntamos o que mais te incomoda, nós estamos buscando fazer o quê? Uma coleta de dados, que é a fase investigativa do método, né? Então, lembrem do método de investigação, estruturação e de intervenção, tá? Então, seguindo, é o primeiro passo, é a primeira fase, tá? Então, nós estamos aqui na fase investigativa e isso vai revelar os componentes psicopatológicos, tá? Ou seja, daquilo que ela está trazendo, ou seja, quais são os sinais e sintomas que sinalizam para essa situação que ela está trazendo para mim, tá? O que mais incomoda seu cliente, seja de ordem física ou emocional, isso não importa, tá? Ela está diante de você, ela está pedindo a sua ajuda e o que importa naquele momento é você identificar, tá, os componentes psicopatológicos daquilo que ela está trazendo, ou seja, os sinais e sintomas, tá? Nessa etapa da investigação, que é a etapa de avaliação, né, que nós chamamos de anamnese também, nós vamos buscar identificar o seguinte: nós vamos fazer a identificação da demanda, tá? Da demanda através da associação livre de ideias e de sentimentos. Tá? Associação livre é um termo utilizado na psicanálise, né? Mas ele é perfeitamente compreensível nesta etapa também e necessário. Tá? Nós vamos estar buscando identificar também, fazer a delimitação dos fenômenos psíquicos, tá? Que são os pensamentos, estão ligados à criatividade, estão ligados ao raciocínio. Nós vamos também estar fazendo a delimitação dos fenômenos psicológicos, que são as sensações, as percepções, saúde mental, comportamento social, cognição, comportamento geral, desenvolvimento psicológico, emoções, memória e todas essas questões ligadas aos fenômenos psicológicos. Tá? E o quarto ponto seria proceder à coleta de dados e de fatos, também para que haja o processo de transferência e contra-transferência também das informações. Tá? O passo número 2, depois que nós fizermos toda aquela conversa, sempre olhando os grupos gestuais, observando, né, a congruência daquilo que a pessoa está falando, as entrelinhas do que ela está trazendo, sempre buscando não julgar, mas fazer uma interpretação e uma releitura, né, de tudo que ela está trazendo, inclusive dos grupos gestuais dela, da congruência, né, e deixando para anotar depois, sempre olhando nos olhos do seu, da pessoa que está diante de você, né? E aí nós entramos agora no passo número 2, que é a pergunta, aliás, de número 2, que é: desde quando, depois que você ouviu, ela esvaziou, você ouviu todas as questões que ela trouxe, você vai perguntar para ela o seguinte: desde quando isso te incomoda? Tá? E ouvir atentamente, né? Até que ponto que aquilo lá impactou na vida dela, até que ponto que tudo aquilo era inesperado, porque nós criamos uma série de expectativas, né, com as pessoas, com os nossos entes queridos, tá? Com as situações, seja no domínio profissional, no domínio social, familiar, né? Principalmente domínio profissional e familiar, né? Onde a gente cria expectativas e às vezes nós não esperamos, e aquelas situações que estão nos incomodando, às vezes elas nos afligiram de forma impactante, inesperada, de forma dramática. E quando não é dramática, muitas vezes nós dramatizamos, né?
tá? E aí nós perguntamos também o que aconteceu de diferente na rotina dela, tá? Antes daquilo tudo iniciar. Vamos tentar fazer um resgate, uma retrospectiva, né? Para que ela comece a pensar, né? Por onde que tudo aquilo começou. Sempre tentando, lembrando que o que aconteceu um pouco tempo antes, né, de perceber esse sintoma, é de fundamental importância para que você observe a manifestação, as manifestações faciais, as manifestações corporais, né, e quando se percebe, você pergunta de imediato, né, o que isso quer dizer? Tá? E às vezes ela é pega de surpresa, porque ela está relatando para você, ela está dizendo quando que aquilo começou, tá? Como que impactou na vida dela, tá? O quanto era inesperado na vida dela e o quanto que ela guardou só para ela, às vezes, aquilo lá, que a gente chama de isolamento, né? Tá? E aí acontece o seguinte, né? Quando você faz essas perguntas para a pessoa que está diante de você, para o seu cliente, né? O que aquilo quer dizer? Aquilo está sendo, às vezes, trazido por um choro, por uma emoção mais intensa, mais forte, né? E quando você pergunta aquilo, que for aparecendo, aquilo que for surgindo, um choro, um embargo de voz, né? Uma explosão de choro, de riso, que você vê que é algo exagerado, tá? Novamente é um outro problema, geralmente, que está sendo trazido, tá? Então, isso é a manifestação do sistema nervoso autônomo da pessoa. Às vezes um suor, um frio, uma dor no estômago, por exemplo, que na verdade é no corpo energético, é no plexo dela, né? Isso seria o fator causal, tá? De um outro sintoma, de um outro problema. E tudo isso precisa ser transcrito depois, isso precisa, de preferência, isso precisa ser... Eu tô tirando aqui já é meio-dia e eu tô tirando aqui desativando o despertador, tá? Então veja bem, quando você pede para que ela, quando você observa que ela está num choro, num embargo de voz, num soluço, uma risada, um frio, tá? Uma pontada, sei lá, algo assim, e você a surpreende perguntando o que isso quer dizer, tá? Nesse momento você está ativando, nela está se manifestando o sistema nervoso autônomo, que vai sinalizar, vai trazer o fator causal de um outro sintoma, de uma outra questão, tá? E ela vai trazendo, tá? E ela vai trazendo essas questões, né? Vai trazendo ao seu estado de consciência, de plena consciência, tá? E aí o modo de atendimento, aí nós passamos para um modo de atendimento personalizado com a presença do indivíduo agora, tá? E aí a gente vai entrar numa outra questão também, que nós vamos nos aprofundar mais depois, tá? Que é falar um pouco mais sobre a TVP, sobre o uso da terapia de vida passada, tá? Que eu até coloquei aqueles 3 livros ontem, né? E disse que eu recomendo, realmente eu recomendo, porque são livros muito bons e que nos capacitam, nos trazem esses conhecimentos, claro, nos abre a mente e trazem vários casos, várias situações, e quanto mais nós lermos a respeito, né, de todas as possibilidades, né, que nós podemos olhar através da TV, usando a TVP, né, tá, como terapia, e usando a ferramenta da terapia de vida passada, né, usando a técnica, né, da regressão de vida passada enquanto técnica, né, para fazer a terapia de vida passada, isso vai ampliando as nossas possibilidades, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre o uso da TVP, tá? Para quando você está lidando com personalidades múltiplas e subpersonalidades,
Tá? Então, só ressaltando que a terapia de vida passada, com a regressão de vidas passadas, é uma técnica, tá, que busca a transformação pessoal da pessoa, tá? A transformação pessoal do seu paciente mediante um processo de autoconhecimento. Tá? Então, esse enfoque, ele não é saber o que aconteceu. O primeiro enfoque não é saber o que aconteceu em uma vida anterior. Não é ficar especulando. Nós já vimos nas aulas práticas, vocês já viram, né, que nós podemos ter acesso a tudo que está no inconsciente. Tá? Nós podemos escrever um livro da vida pretérita de uma pessoa, porque vocês já viram que são possíveis, que é possível você trazer à tona, né, todas as questões de quando ela viveu, de onde ela viveu, quantos anos ela tinha, quem foi ela, se foi homem, se foi mulher, tá? Que idade ela tinha quando ela desencarnou, né? E tudo que aconteceu pode ser trazido através de uma personalidade ou de uma subpersonalidade quando ela teve origem, né? Acontece que isso não é mais o foco do nosso estudo agora, tá? Do estudo que nós estamos fazendo. O que não importa mais ficar buscando o que aconteceu numa vida anterior, mas sim curar, tratar, né, os traumas, as queixas, as dores, as aflições, ou seja, as doenças que se manifestam na vida atual da pessoa, tá? Como traumas, fobias, problemas emocionais, né? Analisando todas essas questões, desde a vida intrauterina, da infância, as memórias passadas, até o momento presente, inclusive, né? Que é para o caso das subpersonalidades, né? E apesar de lidar com o inconsciente, o paciente ele permanece consciente, tá? E ele acompanha e se lembra de tudo que vivenciou. Lembrando que aqueles que você percebe que são muito incrédulos ou muito céticos, muito mentais, né? Você pergunta se ele quer ver, e se ele quiser ver, você pede, você projeta na tela mental dele e ele vai se ver e ele vai acessar aquelas memórias, e aí não tem como ele negar, tá? Que essa técnica ela tem essa eficácia toda, né? E ele não vai conseguir negar, porque ele está olhando para uma parte dele, tá? Que existiu no passado, e ele vai se identificar de imediato, de pronto, tá? Então ele vai ver que ele vivenciou, objetivando identificar, esclarecer, alinhar-se, relacionar tudo isso aos fatos atuais, né, de sua vida, com vistas ao alcance do seu equilíbrio, né, do equilíbrio consigo mesmo, da compreensão, do auto-perdão, da autoajuda, do autoconhecimento, né, e com todos que estão à sua volta, né, todos os seus familiares, ou aqueles que fazem parte da sua vida, em todos os domínios, né, da sua vida, tá? Então, o conhecer-se foi e continua sendo o maior desafio do homem moderno, tá? E a isso nós costumamos dizer que isso é aquilo que nós chamamos, de doenças psíquicas, torna esse desafio ainda mais complexo, tá? Pois eis que até os dias atuais, até estes dias, né, nós conhecemos muito pouco sobre toda essa complexidade, né, da constituição humana ainda, tá? Então, etiologicamente falando, apesar da abertura, por exemplo, que a psicanálise criou através do conceito de inconsciente e descortinou o outro eu, né? O outro eu dentro de cada um de nós, tá? Então, o que chamamos de doenças psíquicas torna esse desafio ainda mais complexo, pois eis que até estes dias pouco se compreende dessas doenças chamadas psíquicas, né? Do ponto de vista etiológico. Então, se sabe muito pouco ou quase nada ainda.
por conta inclusive dos paradigmas existentes, né? Porque quando a humanidade rever os paradigmas, tá? E olhar para o ser humano, não só para a personalidade encarnada, mas para tudo que ele é, além da matéria condensada, né, da personalidade física, ele com certeza, a medicina com certeza vai poder rever muitos conceitos que existem, tá? E um dos estudiosos, tá, da terapia de vida passada é Netterton. Tá? Netterton, em seus exaustivos estudos e pesquisas, depois de em suas obras sobre terapia de vida passada, ele demonstrou que os acontecimentos, os fatos ocorridos em nossas vidas pretéritas, né, podem trazer efeitos devastadores ao comportamento humano, tanto quanto da atual encarnação, tá? Pela seguinte razão: aqueles que estão gravados no inconsciente, assim como estão gravados os da atual encarnação, tá? E que ambos são acessíveis para utilização em terapia, tá? Então você pode acessar tanto as questões do inconsciente quanto as questões do consciente da vida atual e tratá-las através da TVP. Tá? E a TVP, gente, tem por objetivo reequilibrar, reestruturar e ajudar a reprogramação, tá? A você fazer uma ressignificação, a reprogramar a vida, tá? Ressaltando que consciência é vida. Então, tomar consciência de si, das suas dores, das suas aflições, tomar consciência de quem você foi, do que você fez, tá? É vida. Isso é vida, isso é transformação, tá? E depende muito dos sistemas de crenças, né, que nós carregamos em nós, tá? E são elas que criam os roteiros. São elas que criam os roteiros de vida, desde a nossa vida intrauterina, depois a nossa infância, depois a nossa adolescência, enfim, desde as nossas vidas pretéritas, das nossas vidas anteriores. Tá? Então, o roteiro está nas vidas pretéritas, geralmente, né? E, aliás, está nessas crenças. Então, dependendo em que você acredita, você vai seguir esse roteiro, tá? Então, se e quando o eu encarnado está preso a sistemas de crenças, de desesperança, ele precisa ser liberado para ampliar suas possibilidades experienciais. Porque se ele não se desprende das crenças que são incutidas pela sociedade, tá? Das mais variadas formas, né? Ele não se desvencilha, ele não consegue se libertar, ele não consegue sair do quadrado. Tá? Então, observe a inter-relação entre os três papéis ocupados ao longo da nossa existência. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão de, né, quando existe uma inter-relação entre três papéis que nós ocupamos e que são trazidos e são ensinados através desses estudiosos, desses pesquisadores. Tá? Então, primeiro, falando sobre o papel de vítima. Quando nós nos vitimizamos, tá? Então, a vitimização, ela faz com que a gente carregue sentimentos de autopiedade e de medo. Tá? E pode ter sido, a pessoa pode ter sido, por exemplo, condenada injustamente à morte, ter sido torturada, ela pode ter sido violentada, sacrificada, tá? Sacrificada a interesses ou ambições alheias. Ela pode ter sofrido um acidente, tá? Ter sido acidentada, assassinada, ter sucumbido a alguma catástrofe ou uma guerra, né? Pode ter sido portadora de uma doença grave ou de uma doença deformante, e etc. Uma infinidade de possibilidades, basta estar vivo para nós estarmos sujeitos a tudo isso.
né? E aí a gente se vê e se prende na vitimização. E quando você está diante do seu paciente, do seu cliente, você tem que olhar para isso, até que ponto que ele está, em que papel que ele está, tá? Onde que ele está preso? Ele está preso no papel de vítima? Ele está preso no papel de observador? Ou ele está preso no papel de algoz? Tá? Quando ele está preso no papel de observador, ele é dominado, né, perenemente por sentimentos de tristeza e de culpa. Porque perante algumas situações terríveis, inclusive, né, ele não toma nenhuma atitude, mantendo-se e se mantém passivo. Por exemplo, uma mãe que assiste o espancamento do filho, a violência física ou outras formas de violência, né, de um filho e de uma filha, pelo pai, pelo padrasto, ou por seja lá quem for, tá? E não pode fazer nada. Por alguma razão, nada faz. Então, nesse momento, ela, enquanto observadora, tá? Ela não é capaz, ela mantém-se passiva porque ela não sabe como lidar com aquela situação. Ela não consegue lidar, não sabe, ou não é capaz, ou não pode lidar com aquela situação. Então, nós temos que estar observando até que ponto que o seu cliente está no papel de vítima ou de observador. E quando ele é algoz também. Por isso que é importante fazer esse giro, tá? Porque uma hora ele pode ser vítima, outra hora nós somos observadores, outra hora nós somos algoz, tá? E como algoz, ele pode ter sido um papel gerador de culpa, tá? Porque inicialmente ele foi dominado por uma fúria ou pelo prazer de fazer. Tá? O algoz é aquele que causou o mal, que perseguiu, que maltratou, que torturou, que traiu, né? E sem sentir culpa, sem sentimento de culpa, porque ele estava no cumprimento de um dever. E aí não se trata de eu estar aqui defendendo o algoz. Eu só estou dizendo que ele pode ter cumprido um papel gerador de culpa. Tá? Então, quando o algoz cumpre o papel gerador de culpa, o que vai acontecer? Né? O que nós vamos perceber? Tá? Por exemplo, alguém furioso, ele pode despertar fúria em outras pessoas ou causar medo ou ainda tristeza, tá? Que por sua vez pode gerar fúria devido à impotência. Então, é um ciclo, tá? É uma coisa levando a outra. Tá? Alguém que esteja furioso, praticando um ato de fúria, ele leva outras pessoas ao medo ou à tristeza, porque estão vendo aquilo e se sentem com medo ou com muita tristeza, né, que por sua vez gera fúria também, devido à impotência de poder ir lá e conter aquele algoz, tá? Que está no cumprimento de um papel, por exemplo. É por essa razão que se deve levar o paciente a rever e recordar, né, todas as posições possíveis, tá, em vidas anteriores e resolvê-las, revendo os vários papéis, tá, que representou em suas vidas pretéritas. Porque às vezes nós não fazemos pelo ímpeto de fazer, porque nós somos assim. Muitas coisas foram feitas porque nós estávamos no cumprimento de um papel. Tá? Quantos de nós, por exemplo, não fomos escravos, não fomos feitores porque tínhamos o dono digamos assim, o mandatário das coisas, aquele que detinha o poder, os reis, os imperadores, os generais, os proprietários, né? E nós, quantas vezes, de repente, nós não fomos somente o carrasco, o capataz, tá? E várias outras formas de cumprir ordem, tá? Ou você cumpria, ou, por exemplo, dentro das forças, né?
quantas vezes nós, de repente, fomos obrigados a fazer execuções, a matar, tá? Porque era em nome, né, em nome do cumprimento de ordens que precisavam, ou você fazia ou você morria, e deixava que muitos outros também, né, fossem mortos, tá, por você não cumprir. Muitos deixaram de cumprir e depois também pagaram o seu preço, tal, mas cada qual com a sua razão. O que eu estou trazendo a questão aqui, tá, é dizer que no cumprimento do papel, quando muitas vezes você é algoz, né, e você não traz aquela culpa de maneira consciente, porque por detrás do cumprimento do seu papel, do cumprimento do dever de fazer, você fez sem querer fazê-lo muitas vezes, né? Então, com o passar das revisões, das vidas passadas, das vidas pregressas do seu cliente, né, caso ele ou ela se mantenha fixamente, é importante prestar muita atenção nessa questão, porque quando a pessoa está fixa na vitimização, fixa na resistência, tá, porque ela não quer olhar, ela não quer enxergar, ela não quer admitir, ela não sai, tá, da posição do papel de vítima, tá, aqui nós chamamos em psicologia de postulados de caráter, tá? Então, ela está presa nos seus postulados de caráter, tá? Então, esses postulados de caráter, eles são geradores ou da pouca ou da falta de autoconfiança, de autopunição, ou de gentileza subserviente, né? Como assim gentileza subserviente? A subserviência é como se você estivesse subjugado, tá? Ou você se submete sem questionamentos, você se submete passivamente a qualquer coisa, tá? Então é uma gentileza subserviente, é aquilo que você faz sem a vontade de fazer, sem o desejo de fazer, não gostaria de fazer, mas acaba fazendo porque a subserviência em que você se encontra te faz fazer aquilo, tá? E nós devemos levar essa pessoa que está fixamente presa nisso, né, nesse estado de coisa, nós devemos levá-la a um ponto panorâmico, tá, de onde ela possa ver outras vidas, ver as suas vidas como algoz e observador, tá? Ou seja, nós temos que, ela só vai conseguir resgatar, ela só vai conseguir o resgate de si mesmo, da sua autoconfiança, né, e de outros atributos superiores que ela traz com ela também, mas que estão latentes dentro dela, quando ela começa a olhar para essas outras questões, tá? E como que eu faço isso, né? E aí, para nós não nos perdermos na infinidade de possibilidades que a TVP traz, que a captação e o alinhamento psíquico traz, né, na projeção dessas partes, né, nós vamos começar lidando com as personalidades anímicas ou personímicas. Nós vamos perguntar para eles, né, perguntar se ele pode falar com você, se nós podemos conversar, né, perguntar o que está acontecendo, se ele pode me dizer onde ele está, qual é a sua idade, né? Porque quando você identifica, quando você pergunta qual é a idade, você sabe a idade do seu cliente, da pessoa que está diante de você. E quando você pergunta a idade daquela personalidade que está ali manifestada, projetada, e ela diz, às vezes ela é um jovem, às vezes é um adolescente, às vezes é um idoso, então de imediato você já sabe que está lidando com uma personalidade, com uma subpersonalidade, aliás, com uma personalidade múltipla, né, da pessoa de um outro tempo, tá? Então aí você pergunta qual é a ligação dela com o seu cliente que está ali, tá? Se ela sabe dizer há quanto tempo ela está ligada a ele ou a ela, se o seu cliente, o fulano, né, fala o nome do seu cliente,
Se ele chegou até aqui, em seu processo de busca, de autoconhecimento, o que mais é possível? Porque às vezes aquela personalidade que está trazendo aquela sintonia, que está trazendo aquelas questões, e que está acompanhando o processo dessa parte que está encarnada, né, com a individualidade, ela é capaz de sinalizar, de mostrar um caminho, uma possibilidade para a personalidade encarnada, certo? Então, pergunta se ele tem consciência de que ele desencarnou por ocasião daquele fato que ele está recordando, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, eles não têm consciência de que eles desencarnaram. Então é importante essa pergunta, porque faz com que ele perceba que ele desencarnou e que ele precisa rever os seus conceitos, porque às vezes ele está preso no local, na dor, em todas aquelas questões relacionadas ao seu desencarno, a situação traumática que culminou no seu desencarno. Tá? Pergunta se pode ajudá-lo, em que pode ajudá-lo, em que nós podemos ajudá-lo, tá? Se há algo que nós possamos fazer naquele momento por ele, e por aí vai. Então tem que observar, sentir, observar sempre a intuição, né? E nunca deixar de olhar a intuição e seguir o itinerário que você vai montando aos poucos, tá? Para observar, para ler nas entrelinhas, para olhar os grupos gestuais, a questão da congruência da fala com aquilo que ele está fazendo, com aquilo que ele está expressando, né? Com aquilo que ele está sentindo, e você vai montando tudo isso, tá? E aí, depois de feita a etapa investigativa, né, você vai partir para a estruturação, né, porque nós estamos falando aqui de um protocolo de atendimento. Então, não é fazer uma sessão que você vai fazer com que você vai conseguir esvaziar todas as questões trazidas pelo seu paciente. Tá? Até aqui nós fizemos a investigação. Claro, essa é uma aula ilustrativa, né, onde eu estou trazendo todos os elementos necessários para você se servir deles, interpretá-los e depois fazer toda a estruturação, né, fazer o planejamento terapêutico, o itinerário terapêutico que você vai seguir em benefício do seu cliente. Tá? E aí, no final dessa aula, eu trouxe as questões relacionadas a combinações de cores, né, que nós usamos na cromoterapia e que vão sendo utilizadas à medida que você vai fazendo. Né, só para finalizar, lembrando que quando você percebe o seu cliente preso na vitimização, por exemplo, nas dores, na resistência, você já começa a projetar nele as cores, tá? A chama trina, a chama lilás, as cores azul, as cores rosa. Então vai depender, é muito relativo, vai depender do que você, diante do que você está, para você ver e ouvir a sua intuição e decidir, né, se vai usar a chama violeta, se vai usar a chama rosa, a chama verde, a amarela e por aí vai. Né? Tem uma infinidade de possibilidades de cores e a combinação dessas cores também que vão surtindo efeitos, tá? Vão abrindo a guarda, vão tornando o seu cliente mais receptivo, mais alinhado, e ele vai baixando a guarda, e ao baixar a guarda, você consegue quebrar a resistência dele através da cromoterapia mental. Tá? Então, gente, a aula de hoje é essa. Eu agradeço imensamente a vocês, aos meus amados mentores, guias e protetores espirituais, a deusa Kuan Yin, deusa da misericórdia e da compaixão, né? E agradeço a cada um de vocês pela paciência. Espero que vocês possam ouvir este vídeo, né? E ouçam 2, 3 vezes, lembrando que assim que for possível nós estaremos juntos e poderemos recapitular essa aula e realizar as práticas necessárias, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço. Namastê.